crianças! Tudo bem? Vamos para mais uma aula de matemática do terceiro ano. Vamos usar o livro Apis Matemática e vamos estudar sobre grandezas e medidas, comprimento, massa e capacidade. As atividades serão feitas nas páginas 168, 169, 170 e 171. Vamos lá? Começando pela página 168. Aqui nessa página nós vemos vários objetos, a professora mostrando esses objetos para os alunos. E aqui nós temos duas perguntinhas. Então nós vamos tentar responder essas duas perguntinhas. O que você vê nesta cena? Então vamos ver. O que será que tem nessa cena? Nós temos aqui a professora, os alunos e nós temos um calendário. Para que serve o calendário? Serve para a gente ver os dias do mês, do ano, da semana, que dia é na semana, quais os dias são sábado, domingo, os dias que a gente estuda, os números desses dias. Então, o calendário serve para a gente se apropriar do tempo, né? O dia, o mês, o ano, a semana. Então, é o nosso tempo. Temos também um termômetro. Quem já viu um termômetro? Como será? O que será que ele mede? Normalmente, o termômetro, ele mede a temperatura. Se está quente, se está frio. Então, o termômetro, ele mede a temperatura. Nós temos aqui uma balança digital. Para que serve a balança? Normalmente, quando vamos ao mercado, à padaria, ao açougue e compramos alguma coisa, nós medimos na balança. E aí a gente compra o quê? A gente compra algumas coisas por quilo, né? Quilogramas. E aí a gente usa a balança digital. Temos também um relógio digital, olha só. O relógio digital, ele marca as horas em números e ele usa como as horas manhã e tarde. Manhã antes do meio-dia e tarde depois do meio-dia. Nós já vimos isso na outra aula. Desse lado, nós temos uma régua e uma fita métrica. O que será que nós usamos? Por que será que a gente usa a régua e a fita métrica? A gente usa para medir o tamanho das pessoas, o tamanho das coisas, o tamanho dos objetos. Então, a gente usa a régua ou a fita métrica. Aqui nós temos um outro tipo de relógio, é o relógio analógico. Lembram na outra aula que eu mostrei para vocês que ele começa no 12, que é às 0 horas, e aí ele conta 1, 2, 3, 4, até as 12 horas, que é o meio-dia. E depois ele retorna os ponteiros nesses números, mostrando os horários da tarde. Nessa imagem também nós temos uma vasilha mostrando que está marcando algumas coisas aqui, tem algumas marcas. Isso daqui está me mostrando para a gente que tem 1 litro. O que será que a gente mede nessa vasilha, nesse copo? A gente consegue medir líquidos, né? Que líquidos que são medidos por litro. E nós temos um outro tipo de balança, que é uma balança mais antiga, que usa o peso, né? Para colocar aqui e a gente medir. Então, temos vários objetos aqui. Então, o que nós vemos nessa cena? O que será que vemos nessa cena? Essa pergunta aqui, nós vamos responder da seguinte maneira. Nós vemos objetos que servem para medir alguma coisa. E assim, na sua sala de aula, lá na escola, quando vocês estão na escola, vocês já viram alguns desses objetos? Alguma coisa que está nessa imagem também tem
na sala de aula de vocês. Se tiver alguma coisa que se parece com esses objetos, coloquem aqui, escrevam aqui. Vamos para a próxima página. Página 170. As medidas aparecem em muitas situações do dia a dia, por isso precisamos de instrumentos de medida. Realmente, a gente usa as medidas o tempo todo. A gente usa as medidas para pesar compras que a gente faz no mercado, para medir o nosso tamanho, para medir o tamanho de uma folha de sulfite, para medir o tamanho de uma porta. A gente usa o tempo, que dia é hoje, que dia será amanhã, como será a semana que vem, em que ano eu estou. Então, são situações do dia a dia que a gente usa medindo. E aí, a gente precisa de alguns instrumentos, de alguns objetos que façam essa medida para a gente. Veja quantos instrumentos de medida aparecem na cena de abertura. Você conhece todos eles? Lembra o que a gente fez aqui na última página, na outra página? Nós marcamos todos os objetos. E vocês conhecem algum deles? Você conhece algum desses objetos? Já viu em algum lugar? E para que serve cada um deles? Exatamente a mesma pergunta que nós respondemos na página anterior. Para medir alguma coisa. Cada um desses objetos serve para medir alguma coisa. Nesta unidade, continuaremos a aprofundar nosso conhecimento sobre medidas. Analise a cena das páginas de abertura desta unidade. Converse com os colegas e respondam as questões a seguir. Então, nós vamos fazer isso juntos, vocês não vão fazer com os colegas, vamos fazer juntos. Nós vamos observar essas páginas, que são as páginas anteriores, e vamos responder essas perguntas que essas crianças estão fazendo. Então, vamos lá. Analise a cena das páginas de abertura desta unidade, converse com os colegas e respondam as questões a seguir. Vamos ao primeiro menino que está falando. Quais instrumentos da cena medem a grandeza de comprimento? Olhando na imagem aqui do lado, qual desses objetos, qual desses instrumentos medem o comprimento? O calendário, o termômetro, o relógio, o litro, a balança ou a régua e a fita métrica? Nesse caso, a régua e a fita métrica. Eles servem para medir o comprimento das coisas, o tamanho das coisas. Então, a resposta para ele é: as réguas, fitas métricas, trenas são instrumentos que medem a largura e o comprimento. Não é verdade? Do lado, para essa menina. Qual unidade de medida aparece na jarra? Ela serve para medir qual grandeza? Então, aqui, ó, olhando a jarra, a gente já vê que aparece a unidade de medida, né? Qual é essa unidade? É 1 litro. E para que serve o litro? O que ele mede? O que o litro vai medir? Qual a capacidade? O que dá para medir? O litro é a medida que mede capacidade e os líquidos. Capacidade, quanto que cabe de litro, de líquido aqui dentro, né? Então, o litro, ele serve para medir a capacidade e os líquidos. O garoto de baixo. Qual grandeza é medida pela balança digital? Não só a balança digital, mas a outra balança também. O que é que a gente mede com a balança digital ou com a balança comum? Normalmente, a gente mede tudo aquilo
que é sólido, né? Que tem um peso. Então, a gente mede a massa ou o quilograma, né? Então, a massa ou o quilograma é medido pela balança. É tudo que é sólido. Pensou, como que eu jogo aqui água na balança para medir? Não tem como, né? Não dá para medir a água na balança, a não ser que ela esteja dentro de um recipiente. Então, tudo que for sólido, que tiver peso, a gente vai medir com a balança. E a última menina, os relógios estão marcando 3 horas da manhã ou 3 horas da tarde? Vocês se lembram que nós falamos isso na outra aula, né? Quando a gente está marcando o relógio analógico, dá para ver durante o tempo que a gente está acordado. Mas esse relógio digital, olha só, o relógio analógico e o relógio digital. No relógio digital, ele está marcando 15 horas. Então, lembrando da nossa aula anterior, 15 horas é igual a 3 horas da tarde. Então, os relógios estão marcando 3 horas da tarde. E por quê? Porque 15 horas é igual a 3 da tarde. Continuando a nossa página. Converse com os colegas sobre mais estas questões. Então, a gente vai fazer junto, porque vocês não têm como conversar com os colegas. Letra A. Qual unidade padronizada de medida é mais conveniente para completar cada frase no lugar desta forma geométrica? Então, toda vez que aparecer essa forma geométrica, eu tenho que completar com alguma unidade de medida ou algum instrumento que substitua a forma geométrica. Vamos fazer? Em um dia de aula, Marina fica na escola durante 4 quê? Ela fica na escola durante 4 quilos, 4 litros, 4 graus ou 4 horas. Se ela fica na escola durante 4 horas, né? Ela não vai ficar nem 4 litros, nem 4 tamanhos, nem 4 graus. Ela vai ficar 4 horas. Segundo, Salete usou 1 de leite para fazer um bolo. O quê? Ela usou 1 semana de leite? Ela usou 1 quilo de leite? Ou ela usou 1 grau de leite, 1 dia de leite? Ou 1 litro de leite, né? Então, é isso que vocês têm que fazer, substituir. O Salete usou 1 litro de leite para fazer um bolo. Escrevam na frente. Terceiro, o irmão de Ana nasceu com 3,5. 3 o quê? 3 anos e meio? Não dá, né? Para ele ter nascido com 3 anos e meio. Será que o irmão da Ana nasceu com 3 litros e meio? Também não dá. Ele nasceu com 3 horas e meia? Não. Então, na verdade, o irmão da Ana nasceu com 3,5 quilos, né? O peso dele, aqui está falando sobre o peso. O peso a gente fala em quilos. Vamos para a letra B. Sempre coloquem a resposta na frente da pergunta. Letra B. 1 metro tem quantos centímetros? Gente, quanto será que tem 1 metro? Vamos ver? Olha aqui essa imagem. Essa imagem, ela está me mostrando 1 metro inteiro. Para eu saber quantos centímetros tem nesse metro, eu deveria contar todos esses risquinhos. Cada risquinho desse é 1 centímetro. Então, aqui, se eu contar, aqui é o 0, eu não vou contar o próximo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 centímetros.
Então, cada risquinho desse é 1 centímetro. Quantos centímetros está marcando nesse metro? Olha aqui, ó. No final está marcando 100 centímetros. Olha só o comecinho da palavra, 100, né? Centímetros começa com 100. Então, eu tenho 100 centímetros em 1 metro. Letra C. 1 centímetro agora tem quantos milímetros? 1 centímetro, a gente conta cada risquinho desse, né? Ah, professora, não dá para contar quantos milímetros tem aqui dentro. Dá se a gente aumentar a imagem. Olha só, nós aumentamos a imagem. Então, aqui eu tenho do 0 até o 1. Esse 1 é como se fosse o primeiro risquinho aqui. Entre esse 0 e esse 1, eu também tenho outros risquinhos. E cada risquinho desse é 1 milímetro. Então, quantos milímetros será que tem entre o 0 e o 1? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 1 centímetro tem 10 milímetros. Ok? Vamos colocar a resposta na frente. Letra D. E 1 metro tem quantos milímetros? Gente, a gente já sabe que 1 metro tem 100 centímetros. Entre 1 centímetro e outro, eu tenho 10 milímetros. E milímetros começa com 1000. Olha só. Então, 1 metro tem 1000 milímetros. Olha só como que começa. Começa com 1000. Então, é isso que vocês vão... Vamos agora para a letra E. O dia 6/8/2018 caiu em uma segunda-feira. Quais outros dias desse mesmo mês e ano caíram em uma segunda-feira? Crianças, olha só. Quando a gente coloca 6, é o dia do mês. 8 é o número do mês. O número. Nós já aprendemos que o ano tem 12 meses. Então, a gente conta, a partir do primeiro mês, o número que ele representa. Então, janeiro. Janeiro é o mês 1. Fevereiro é o mês 2. Março, o mês 3. Abril, o mês 4. Maio, o mês 5. Junho, o mês 6. Julho, o mês 7. E agosto é o mês 8. Olha só, nós temos aqui agosto, né? Então, ele é o mês 8. E o ano que é 2018. Nessa afirmação está mostrando que o dia 6 de agosto de 2018 caiu em uma segunda-feira. Olha lá. 6 de agosto de 2018 caiu na segunda-feira. Segunda-feira é o dia da semana. E quais foram os outros dias desse mês e desse ano que também caíram na segunda-feira? Então, nós vamos verificar da seguinte forma. Nós vamos olhar aqui, ó, na segunda-feira, quais são os dias que estão dentro da segunda-feira. Então, o dia 6 nós já sabemos, e nós temos o dia 13, o dia 20 e o dia 27. Então, a resposta aqui, 13, 20 e 27. Vamos para a próxima página. Página 171. Agora, nós vamos fazer com as medidas de comprimento, aquelas que nós usamos a régua,
que nós usamos a fita métrica, que nós usamos o metro para medir. Só que não existe só esses instrumentos para medir. A gente pode fazer algumas medidas usando unidades não padronizadas. O que significa não padronizadas? Que nem todo mundo vai ter o mesmo tamanho para medir daquela forma, mas que vai dar para ser medido de uma maneira equivalente, ou seja, mais ou menos correto. Vai dar mais ou menos a mesma coisa se a gente medir dessa forma. Então, o que a gente pode usar para ser unidades não padronizadas? Podem ser o palmo, o pé e o passo. Vocês já viram pessoas fazendo medições com as mãos, com os palmos, com os pés e com os passos? Pois nós vamos ver isso agora. Número 1, vamos usar partes do corpo para medir. Letra A, determine as medidas e complete. Do comprimento de sua carteira, são aproximadamente quantos palmos? Então, gente, como vocês não estão na sala de aula, vocês vão utilizar para medir, para responder isso daqui, vocês vão usar a casa de vocês. Então, no lugar da carteira ou da mesa do professor, utilizem a mesa da cozinha ou a mesa da sala e meçam com os palmos. Olha só, tá pedindo para medir com os palmos. Se for necessário, pede ajuda de um adulto para ele te mostrar como que se mede com os palmos. Da largura da porta da sala de aula. Como nós não estamos na sala de aula, troquem a sala de aula, a porta da sala de aula, pela porta da entrada da casa de vocês, tá? Então, vocês vão medir a porta da sala de vocês, a largura, ou seja, vocês vão medir a largura que ela tem de um lado até o outro. Não é de baixo para cima nem de cima para baixo, é de um lado até o outro. E vão usar os pés para fazer essa medição. Do comprimento da sala de aula, vocês vão usar a sala de casa de vocês ou o quarto. E o comprimento, quanto que vai do começo até o fundo da casa, da sala ou do quarto, tá bom? E vão usar os passos. Quantos passos você dá até chegar no fundo da sua sala ou no final do seu quarto? Letra B. Em cada medição, os valores obtidos podem ser diferentes de uma pessoa para outra? Por quê? Como que vocês vão responder isso? Façam a sua medição usando o seu pé, o seu palmo ou os seus passos e peçam para um adulto fazer a mesma coisa. Aí vocês façam a comparação e vejam se deu a mesma coisa. Vocês vão ver que não vai dar o mesmo valor. Então, os valores podem ser diferentes? Sim. E por quê? Porque as pessoas têm tamanhos diferentes, né? As pessoas têm o tamanho do pé diferente, o tamanho da mão diferente, o tamanho da altura. Então, as pessoas têm tamanhos diferentes. Essa é a resposta da B. 2. Estimativas. Inicialmente, a turma escolhe um aluno para fazer as medições. Antes que ele comece, você deve anotar suas próprias estimativas no quadro abaixo. Depois, registre as medidas aproximadas obtidas por esse aluno e compare com as estimativas que você fez. Nós não vamos fazer essa atividade dessa forma porque estamos em casa. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão completar essa tabela exatamente da mesma forma que vocês fizeram aqui em cima. Então, vocês vão fazer o quê? Da largura da porta, vocês vão usar os palmos. Primeiro, vocês usaram os pés, agora usem os palmos. Lembrando que é para trocar a porta da sala de aula pela porta de entrada. Então, do comprimento da sala de aula, ou da sala de casa, ou do quarto, tá bom? Aqui nessa parte, vocês vão colocar quantos palmos você acha que tem a largura da porta.
E aqui vocês vão fazer, antes de fazer a medição, vocês respondam esse lateral aqui, esse lado, que é da estimativa. Vocês vão colocar, antes de fazer essa medição, vocês vão colocar quanto vocês acham que tem. E depois vocês vão medir e colocar aqui a medida que deu e fazer a comparação, se vocês chegaram perto ou se passaram muito longe. Número 3, um aluno propõe, outro executa e o restante da turma confere. Por exemplo, colocar 2 objetos no chão, distantes 2 passos um do outro. Colocar 2 objetos sobre a mesa do professor, distantes 3 palmos um do outro. Essa atividade vocês vão fazer com alguém da casa, tá bom? Então, vocês vão substituir a carteira ou a mesa do professor pela mesa de vocês, a porta da sala de aula pela porta de entrada da casa, a sala de aula pela sala de casa ou quarto, a lousa, que aqui tem uma medição da lousa. Ao invés de fazer da lousa, façam com a televisão. E aí vocês vão usar aqui, um aluno propõe, um outro aluno executa, façam com alguém da casa de vocês. Ou a mamãe, ou o papai, ou o primo, ou o irmão, mas façam em dupla, tá bom? E aí vocês façam essa atividade e vejam como a medição é diferente. Nossa aula termina por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal da professora Adriana Estela. Lá vocês vão encontrar outros vídeos com outras explicações. E ativem o sininho, pois ele vai dar as notificações de quando tiver vídeo novo. Até a próxima, pessoal!